Onde eu vou, descubro notícias de pessoas desejosas de ser candidatos no Partido Missão em 2026. Algumas pessoas que, assim, vocês se surpreenderiam, assim, eu fiquei muito... enfim, fiquei muito feliz, né? Lógico que tem todo um processo de aclimatação ao time, de construção de caminhos e tal, mas nós não vamos brincar em 2026, tá? Definitivamente não será, vamos dizer, uma viagem amigável às urnas em 2026, não. Nós vamos trazer uma tese. Lá no Congresso de Santa Catarina, vocês sabem que o Marcelo Brigadeiro já mora em Santa Catarina, sei lá, mais de 10 anos. Não, tranquilamente mais de 10 anos, talvez uns 15 anos, pelo menos. E ele ajudou a estruturar à época o PSL lá, depois, né, assim como todos nós, ele brigou, rompeu vínculos com a direita mainstream brasileira e construiu um caminho muito legal. E lá no Congresso de Santa Catarina, ele foi alvo de um desafio, né? O público virou, e aí, Brigadeiro, não vai sair candidato, não, a governo? E a galera pressionou ele e falou, olha... não gostaria, eu acho que vocês vão se queimar me tendo por perto, tá? Eu falei, olha, eu sou do grupo político do Arthur Moledo Duval. Eu também falo minhas atrocidades aqui e ali. Ele falou, olha, se não for problema, adoraria contribuir, né? No que eu respondi, então, se você estiver a fim de fazer uma construção, podemos começar a trabalhar. Brigadeiro, ele parece para muitas pessoas um troll, no sentido de fazer piadas e tirar dele mesmo, se coloca assim, mas é um empresário de sucesso, é um esportista de sucesso e é um homem público, um homem presente no debate público, uma das posturas mais bacanas que tem. Definitivamente, assim, é um cara que tá na mesma trincheira que a nossa desde 2019, Riso? 2019, final de 2019. Por aí. Então, são 6 anos pelo menos, sabendo que é perder seguidores, perder posições, perder até respeitabilidade dentro da classe política por se posicionar da maneira mais correta e difícil, tá? E eu queria ouvir, porque eu disse que ele gravou um vídeo, vamos ouvir aí o Brigadeiro, que tá pleiteando, foi convidado, na verdade, né, ser pré-candidato, vou colocar aqui nos termos corretos, e deu alguma declaração, eu não vi ainda a declaração, vamos ver. O pessoal do MBL tem muito carinho por mim, eu fico muito grato por isso. E aí eu falei, cara, olha, primeiro, o que aconteceu até hoje foi só uma sondagem, não teve nenhum convite oficial e tudo, e eu já deixei claro que não é a minha intenção. Aí o Renan pegou o microfone e falou, então, eu como fundador do partido, do movimento e do partido, e presidente da Nacional, eu estou formalizando oficialmente esse convite para você aqui, pá, não sei o quê. E aí, meu irmão, aí passou um monte de coisa na minha cabeça e eu quero externar para vocês exatamente em que momento eu estou, tá? Primeiro, Brigadeiro, você tem vontade de ser político? Não, não tenho mesmo, tá? Assim, lá no passado eu já tive vontade, já pensei, cara, ia ser muito legal eu ser um deputado federal ou um senador e poder descer o aço naqueles caras todo dia, pegar aquela tribuna lá, e rebentar aqueles caras, arregaçar eles, pô, vai ser muito maneiro. Só que sendo muito sincero pra vocês, e totalmente sincero, o ônus não valeria o bônus. O bônus pra mim seria esse. Sendo bem sincero, seria muito difícil eu fazer qualquer mudança como deputado ou senador na atual conjuntura do nosso parlamento, porque eu seria um entre muitos e a maioria lá não quer fazer porra nenhuma, a maioria lá é corrompida, e eu acho que ia me dar uma frustração muito grande eu querer fazer as coisas e não conseguir. Até porque, pelo meu perfil, eu não ia negociar. É necessário que você negocie lá. O político, ele tem que fazer política, né? Ele tem que negociar com os outros lá. Embora pareça um pleonasmo, o político tem que fazer... Não, é porque muita gente tem uma visão romântica, de que você chegar lá, quebrar o palco de todo mundo. Se você fizer isso, é o que eu faria. Se eu fosse lá, eu ia quebrar o palco de todo mundo. Sabe o que ia acontecer? Eu não ia aprovar nenhum projeto meu. E aí eu ia ficar lá recebendo, sem fazer nada de valoroso, de fato, e ia me sentir um merda. O único bônus seria poder olhar na cara daquele bando de vagabundo e falar o que eu penso direitinho na cara de cada um deles. Mas o ônus seria esse, eu me sentir um imprestável, eu me sentir completamente um parasita de ganhar dinheiro público sem fazer porra nenhuma. O segundo ônus, e que seria o mais importante, seria eu me distanciar da minha família, eu não ter tempo para ficar com a minha família, que eu ia ter que ficar em Brasília. E o outro ônus seria o ônus financeiro. O que eu viesse a ganhar como deputado, como senador, como qualquer porra que fosse, partindo da premissa óbvia, eu não me corromperei jamais, que eu sempre seria um cara honesto, não farei nada ilícito, o que eu ganharia do salário desses caras é muito menos do que eu ganho hoje nas minhas atividades profissionais no meu dia a dia. Eu ganho muito mais do que um deputado, ganho muito mais do que um senador. Então, e fazendo algo que eu gosto de fazer. Então, seria muita coisa ruim para pouca coisa boa. Dizendo isso, eu tô jogando abertão com vocês aqui, tá? Meu coração tá 100% aberto e minha cabeça também, como eu acho que tem que ser, e a minha proposta aqui na internet. Então, eu não tenho vontade de ser político por essas razões aqui. Tem outro lado. Se eu me candidatasse ao governo do estado, tem alguns bônus. Primeiro bônus para mim... Pausa, eu vou fazer uma defesa participar dele aqui. Porque o cara botou, que papinho, e o Kim faz diferença, imagina como as pessoas... Porque o Brigadeiro tá contando assim, ó, se eu fosse lá, eu falaria coisas na cara desses políticos, e eu perderia a paciência e tal. E muitas pessoas, conheço muitas pessoas que têm essa sensação de indignação, elas adotam uma postura visceral. Depois eles veem que se a postura visceral permanecer, eles vão ser caçados. O maior exemplo foi o Arthur. O Arthur foi eleito com essa premissa dele. Então o Arthur virou um fiscal que via todas as divididas e ele entrava na dividida para defender especialmente uma tese de austeridade fiscal, né? Seja no orçamento do estadual, seja no orçamento da própria Assembleia.
O que a gente aprendeu com o tempo é que um trabalho mais construtivo como o do Kim, ou como o do Guto hoje, a gente dá um exemplo, ou eu posso botar também o trabalho do Ítalo, ele tende a ser mais efetivo. Só que são perfis muito diferentes. São perfis, se você for montar uma equipe de 15 deputados, você vai precisar ter 2 atiradores a lá Arthur, entendeu? Você vai precisar ter pelo menos uns 6 construtores um pouquinho mais silenciosos, tá? Botar aí, e 7 mistos, como coloca o Kim é um misto. Tá? O Beraldo, se estivesse lá, ele com certeza seria um construtor silencioso, pra dar um exemplo. O Arthur seria um porradeiro. Você tem que ter um time que tem habilidades variadas pra você ter funções específicas, é um esquadrão. São entendeu? complementares, então? Hã? São complementares. São completamente complementares. Um time são complementares. Então, quando você é eleito com um time, você vai ter funções diferentes. Então você vai ter que montar uma estratégia. Tipo, sei lá, vamos supor que o Arthur e o Brigadeiro viram deputados, pra dar um exemplo. Os dois vão arrumando a briga, geram um problema, aí vai um Beraldo conversar, não, vem aqui, ó. Beleza, você vai tirar o projeto de pauta, mas a gente vai fazer isso, tal. Aí tá. Entendeu? E enquanto isso, você vai mandar esse projeto, na verdade, pra aquela comissão, quem tá cuidando é o Kim e o Matheus Batista. Entendeu? São essas construções que a gente tem que ter. E, em geral, os partidos não se veem dessa maneira. A gente sabe que quando a gente puder atuar em equipe, ferrou. Então, eu vou discordar do Brigadeiro no sentido de que uma pessoa com postura combativa de briga, não estando sozinha, ela adequada a uma estratégia de todo, faz sentido. Faz sentido, tá? Voltando agora. Agora ele tá indo falar de governo, vamos lá. Mas você acha fácil, por exemplo, você tá lá andando todo dia no Congresso Nacional, você cruza com um delegado Caveira, você fala, olha que bacana. Não é. Não é assim. Se você não tem estômago, você fica muito puto. Se você não tem estômago, você fica muito puto. É bem honesto. Você tem que ligar um modo sangue de barata. Um debate, falar exatamente o que eu tenho vontade de falar para aqueles que concorreriam comigo, que eu já tenho em mente quem são, ao vivo, na Globo. Ia ser um tesão fuderoso, ia ser muito gostoso mesmo. Ia ser uma das coisas, o maior tesão da minha vida. Isso seria um puta do bônus. Segundo baita bônus, eu não seria eleito. Muito improvável, praticamente impossível eu ser eleito pro governo do estado. Por quê? Porque o meu perfil, ele é combativo e ele não agrada principalmente a população mais idosa. E Santa Catarina tem muito idoso. Tem muita gente que vai olhar pra mim e falar, puta, esse cara é muito agressivo. Não, ele tem meio que odializa. Isso seria um garantidor de que eu jamais me elegeria. E isso na atual conjuntura pra mim seria sensacional. O fato de eu poder me lançar e não me eleger ia ser do caralho. Só pra eu poder falar o que eu quero falar. E o terceiro, pra não ser uma parada boba sem motivo, eu poderia trazer atenção pra pautas muito importantes, porque eu não seria só um idiota brigando com os outros. Eu poderia trazer atenção pra pautas muito importantes, falar algumas coisas que ninguém tem coragem de falar e ajudar a eleger parlamentares que poderiam, de repente, em um time, ou seja, eu poderia jogar o holofote sobre algumas pessoas certas que fariam um bom trabalho no parlamento, unidas com os demais que talvez sejam eleitos ano que vem. Então esses são os bônus. Ônus. Novamente, eu vou ter que abrir mão durante um tempo das minhas atividades profissionais e vou deixar de ganhar muita grana. Outro ônus, vou colocar um alvo monstruoso nas minhas costas mais uma vez, como eu fiz em 2018. Quem não conhece a história, inclusive em 2018 a gente teve uma reunião com a cúpula da PM aqui e falou que tinha informações seguras de que estavam planejando um atentado contra a gente, a sede do partido, e disponibilizaram inclusive escolta pra gente. Eu não quis escolta, mas todos os outros integrantes da executiva estadual andaram de escolta no segundo turno. Eu fui o único que andei sem escolta. Durante um bom período eu não andava junto com a minha família andava num carro, eu andava no outro, minha família ia pra um lado e eu ia pro outro, porque a política catarinense ela tem muito bandido mesmo, bandidão, tá? Então, eu colocaria novamente, mais uma vez, um alvo enorme nas minhas costas. Outro ônus, logicamente, quem não me conhece, vocês não estão aqui comigo direto e sabem a minha essência, mas quem não me conhece, os haters iam ter um prato cheio pra falar, aí, brigadeiro aí, ó, vagabundo, ó, quer ser político, tá vendo? Falou que não queria ser político, agora tá aí, ó. Foi só receber um convitezinho que virou político, aí, quer ser político, caralho, vagabundo, quer se corromper. Então, esses são os ônus. Em que posição que eu tô agora, galera? A primeira resposta que eu dei lá no Congresso do MBL, quando o Renan falou isso, eu falei, cara, minha resposta é a seguinte, eu acredito no que vocês estão fazendo, até porque pra mim é a última tentativa. Se eu me decepcionar com o MBL, fala pra vocês agora, tá? Se eu me decepcionar com o MBL, aí esquece política, na minha opinião. Aí eu parto pro individualismo extremo de ajudar somente, correr atrás somente do meu, ajudar minha família e quem eu puder em volta, mas parar de pensar em melhorar o Brasil, cara, esquece. Eu abandono essa bandeira, abandono essa briga. Então é uma última tentativa. Eu acho que o meu perfil, ele traz mais problema do que benefícios pro MBL, porque eu sou um prato cheio se tu entrar no meu Twitter ali, que é onde eu boto a quinta série pra fora, um monte de transo muito, rebento, tem rebento pra mulher, pra homem, pra veco, pra porra toda, tem eu falando que quero comer o Danilo Gentili, tem eu falando que quero comer o vinho inteiro. Ele falou isso no congresso lá, ele falou, vocês têm certeza? Eu falei assim, eu tô falando que como muito mulheres, homens, travestis, apresentadores de televisão, políticos, você tem certeza? Eu falei, até animais, né? Daí ele falou, cara, desculpa, o único grupo com o qual você seria adequado seria o nosso, né? Você tá ao lado de Arthur Duval, meu querido. Isso definitivamente não é um problema, isso não é sequer uma falha de caráter. Não é, isso não é um problema. O problema é ser ladrão, desonesto, traidor e burro. Ladrão, desonesto, traidor e burro. Burro ele não é. Até se faz às vezes, mas não é. Um cara com a grana que ele tem, não é burro. Traidor, não é. Foi homem todas as vezes. Inclusive pode pegar todos os momentos de grande dificuldade que a gente já passou. Esse cara nunca roeu a corda, sempre foi homem. Isso pra mim, eu já te falei, né? A maior qualidade na política é a lealdade. É homem. Tá? Era inteligente, já falei que é leal, ele não pode ser traidor, desonesto, que é mentiroso, não é. E ladrão ele não é. O lance é,
Ele quer se colocar numa posição de risco achando, vou perder a eleição. Essas são as pessoas que em geral se surpreendem e ganham as eleições, né? Que é quando o cara vai de peito aberto. O que eu falo assim, olha, o que eu gostaria de ter dele? Cara, estuda o livro amarelo, construa com o nosso time uma proposta pra Santa Catarina, construa legitimidade junto com o time e seremos um exército. E uma coisa que é bem concreta em Santa Catarina. Santa Catarina, a gente fez o congresso lá, Santa Catarina está pagando o preço do próprio sucesso. Eu andei de carro por Florianópolis, é outra cidade. O Brasil migrou pra lá e o Brasil trouxe problemas pra Florianópolis. O Brasil, vamos ser claro, eu vi morador de rua, não tinha morador de rua lá. Entendeu? Houve uma mudança demográfica que vai ter consequências. Já tem a formação de favelas em Florianópolis. Como lidar com isso? Como é a relação de Santa Catarina com o Pacto Federativo? Precisa um governador falar o que precisa ser dito sobre esse tema. Ninguém tem coragem. Ninguém tem coragem de falar o seguinte, se você mandou o Helder Barbário, você é do Pará, se você mandou um morador de rua, não digo que ele botou no busão, mas se o estado do Pará mandou um morador de rua, e aí Santa Catarina vai ficar com todo o custo de assistência, o governo do Pará tem que pagar. Ou não tem? Ou virou várzea? Porque o sistema de estímulos no Brasil é o seguinte, quanto mais pobre e mal administrado for um estado, mais dinheiro proporcionalmente ele recebe. Isso é em várias áreas de educação, é assim. Se uma escola vai mal, ela recebe mais dinheiro. Supostamente está compensando, que é uma loucura. E aí esses caras administram mal, roubam o próprio estado e a população migra para os outros estados. Em geral, vai uma mão de obra pouco educada. Em geral, às vezes, vai uma pessoa que nem tá pronta pra nada. Um cara que tá perdido na vida, diz, conheço um primo que foi pra lá, não tem onde morar, fica na rua, e fica todo o custo social. Curitiba, são 35 mil pessoas migrando pra Curitiba todos os anos. Curitiba vai favelizar. Curitiba, que tem escolas públicas decentes, um sistema de saúde decente, tá começando a engripar, e vai engripar. É o custo social de ter sucesso. Tá? E aí as pessoas migram, normalmente hoje da região norte e ainda em alguns lugares do nordeste. Cara, isso gera um custo social. Esse custo social só fica pro estado que deu certo. É isso. O nosso pacto federativo é cara com uns então com a cara e os outros com... Não pode ser que todo o sistema de incentivos da política brasileira tenha sido construído de modo a fazer com que todo mundo que administre mal um município ou um estado se dê bem. É ridículo. É o pior sistema de incentivo que você jamais conseguiria administrar uma empresa com o sistema de incentivo da política brasileira. Mas na política brasileira é isso. Se você administra o Piauí, que é o lugar dos mais mal administrados do Brasil, analfabetismo rampante, crime rampante, falta de saneamento básico, maior parte das pessoas vivendo de assistência de auxílio, ou seja, inexistência de um setor privado pujante. Aí você tem ministro Supremo, vindo do Piauí, o político hoje mais influente do Brasil, Ciro Nogueira, é do Piauí, 3 senadores, dinheiro a dar com pau, pelo Pacto Federativo. Você pegar ali aquela lista dos estados que mais devem e mais recebem lá pra União, vocês vão pegar, não devem, né, mas sim, no Pacto Federativo quem recebe mais, o Piauí tá super tranquilão, porra, é isso o sistema de incentivo? Aí a população vive mal e vai embora. Aí o custo social fica lá pras prefeituras de cidades pequenas que estavam funcionando. Só que falar essas coisas é politicamente incorreto. Mas eu tô cagando em ser politicamente incorreto. Olha lá. O 4º estado mais beneficiado no Pacto Federativo é o Piauí. É o Piauí. Vocês acham justo? Sendo bem honesto, vocês acham justo ou não? Galera que mora aí no Piauí. E assim, eu falo isso com toda tranquilidade porque a maior parte do nosso trabalho é no Nordeste. Nós vamos crescer no Nordeste. É Nordeste. E eu já avisei. Você tem que desidratar essa elite política. Você que é nordestino, me ouça. É pra desidratar a elite. É pra tirar o dinheiro desses parasitas. A gente tem que eliminar a elite política do Nordeste e substituir ela. E desenvolver o Nordeste. E aí o Nordeste passar a receber migrante. Agora, o modelo atual, em que os governantes do Nordeste são premiados por mal administrar seus lugares e enviarem a população para outros estados, definitivamente esse modelo é uma bosta. Esse modelo é ruim pra todo mundo. Isso aí vai ser printado, vai ser jogado em tudo que é jornal aqui de Santa Catarina. O candidato a governo do estado aqui, é um promíscuo, é um homossexual, um enrustido, sabe? Vamos falar uma porra de coisa. E eu disse isso e ainda disse, e mais, eu prefiro ajudar vocês a achar uma pessoa certa, mais indicada para concorrer. Mas, contudo, todavia, se não tiver outro caminho, talvez eu considere essa opção. E, galera, sinceramente, isso aqui é algo que eu acho que a minha família é totalmente contra, e eu entendo completamente. Meu advogado é completamente contra, eu entendo completamente. O meu racional é completamente contra. O meu coração é um pouquinho a favor, pelos motivos que eu já falei. De poder botar pra fora, falar algumas coisas que tem que ter muita coragem, muito culhão pra falar, colocando em risco, inclusive, a própria vida. Mas verdades precisam ser ditas, porque senão, sem alguém com esse culhão pra falar isso, as coisas não vão mudar. Então, esse é o momento que eu me encontro. Eu acho que é uma decisão que tem que ser amadurecida. Torço pra que eles encontrem outro cara. Mas é algo que eu não... Era 100% descartado. Hoje, acendeu uma fagulhinha dentro de mim, tá? Acenda a fagulhinha, brigadeiro. Essa primeira eleição é muito importante que a gente... Mais do que esse negócio... Renan, o que vocês vão fazer pra passar a cláusula de barreira? Eu não tô. Eu já falei, não vou vender a mãe pra passar a cláusula de barreira. E entre entregar para o eleitor o que é a marca missão
o que é a marca de combatividade da missão, ou entregar uma coisa convencional para passar da causa de barreira, eu vou entregar a missão. Então é muito importante a gente ter candidatos a governo em todos os estados com propostas revolucionárias no trato da política nos seus estados, que deem a cara para as pessoas do que é essa missão, o que é essa onça. É muito importante despertar essa fagulha não só nele, mas em outras lideranças, tá?